Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vamos direto ao escândalo, grande escândalo de Alcova do governo Lula. Olha, isso está melhor do que, sabe, do que futrica de sogra. Isso está demais. Vejam, vamos falar, aquele país lá da Ásia, dos olhos puxados, que arrendou esta grande fazenda Brasilis. Vocês sabem, a fauna política entrou no avião junto com o Lula e foi. A Janja foi primeiro para a Rússia e da Rússia depois todos foram juntos. Aquele país que não se pode falar o nome nesta plataforma, mas vocês sabem, aquele grande país vermelho. Muito bem. Olha, nas últimas 24 horas, não se faz... Câmara de cá, porque aqui nós temos uma rede social que nós temos da outra. Às vezes eu fico olhando só para uma, mas tem a outra. Então vejam. Não se fala nas últimas 24 horas em outra coisa que não uma reunião de portas fechadas entre Lula e Janja, lá naquele grande país vermelho. Os assessores de Lula e Janja, alguns ministros, parlamentares, etc. E do outro lado, ali, o Xixi, o Pim, a sua senhora e assessores de Xixi, o Pim, lá naquele grande país de Xixi, o Pim, vocês sabem. Bom, lá é outra cultura. Eles são draconianos, eles saem por aí, são agiotas internacionais, saem por aí emprestando dinheiro aos países, depois tomam os países para si. Isso vai acontecer no Brasil, já está acontecendo no Brasil. Muito bem, o pessoal lá do Xixi, o Pim. Xixi, o Pim. Então, só que lá tem o seguinte... Lá ainda as pessoas sabem, cada qual, se comportar um pouquinho ainda numa reunião dessa. Estava lá a distintíssima senhora Xixipim. Ela não, quando o marido está ali tratando das coisas, ela que é apenas primeira-dama, não é chefe de estádio, ela não se mete pelo meio. Mas a Janja se meteu pelo meio. É uma reunião privada, a mídia não estava ali. A Janja se meteu pelo meio e imaginem a cena. Imagine a cena. A Janja se meteu pelo meio sem, sabe, não era lugar de pedir, dizem que nem pediu a palavra, já foi falando. E disse pro Xixi, o senhor tem que mandar esse TikTok se tocar, esse TikTok se orientar melhor, esse TikTok é usado pela extremosa direita do Brasil e tal, não sei o que. Olha, vocês já sabem, eu só vou trazer aqui novidades, mas até aí você já sabe, um mal-estar, o Xixi do Pim teve que dizer, olha, isso aí é problema de vocês, etc. Dizem que a mulher do Xixim ficou com a cara desse tamanho pro lado da mulher que se veste de vestido de bujão, de botijão. então vocês já estão vendo. Mas isso causou mal-estar diplomático ali entre as duas diplomacias, etc. Mas depois... Alguém vazou, porque era uma reunião ali secreta. Foi um vexame, mal-estar terrível, mas morreria ali. Mas alguém vazou para a imprensa brasileira. E aí é que está. Vamos ouvir aqui? Mas não é isso. O que vamos passar a ouvir aqui agora, talvez muitos de vocês ainda não ouviram. Mas é a terceira parte do vídeo que é reveladora. Não pule ainda não. Vamos por degrau. Degrau, né? Passo a passo, step by step. Vamos lá, step by step, forever. Então, terminada essa reunião calamitosa, Lula vai falar com a imprensa brasileira, lá na terra do Xixi. E aí a imprensa já sabia isso, já tinha vazado aqui nessas TVzinhas aqui, por assinatura e tal, tudo isso. E aí fazem a pergunta a Lula, ou àquele que está fazendo às vezes do Lula. Vejam o que deu. Vejam no que deu. Olha aqui. Ai, meu Deus. Eu vou
Eu não sei. Vamos ver como é que vai andar o vídeo. Talvez o Lully, ou quem está fazendo as vezes dele, falou coisas muito graves aqui. Talvez talvez eu pare aos poucos e irei comentando as coisas graves, ou eu deixe correr e vou enfatizar a terceira e prometida parte desse vídeo. Escândalo atrás do escândalo. Muito bem. Vamos lá. Olha o Lully. Gostaria de pedir para o senhor comentar a reunião com o presidente Xi Jinping, mais especificamente a pergunta da primeira-dama sobre o TikTok. E a resposta do presidente Xi Jinping dizendo que o senhor poderia banir ou restringir o TikTok no Brasil, se o senhor faria alguma coisa nesse sentido. Você sabe, a primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Eu vou comentar esse trecho porque esse trecho tem a ver, é o link que faremos com a ligação que faremos com a terceira parte do vídeo. Lula, ou aquele que está fazendo as vezes dele, está por aqui com alguém. Porque ele não sabia que aquele troço, o vexame da sala secreta tinha vazado. E aí ele vai dizer, o que eu acho estranho é que alguém vazou para a imprensa. Como é que a imprensa soube disso e está fazendo uma pergunta? Aí ele vai dizer, se alguém vazou, foi algum assessor meu, alguém da minha comitiva. E aí é que está. Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. E só tinha ministro e, além disso, o Gordolumbre, presidente do Senado, que foi a tiracolo, e o tal do Elmar, representando a Câmara dos Deputados. O Hugo Mobiletti está lá no colo do Barroso e vice-versa, em Nova York. E aí, alguém vazou, guardem isso, ele fala, alguém vazou ou os meus ministros, ou o Gordolumbre, ou o Elmar. Alguém teve a pachorra de ligar para alguém. Olha que isso rima, Lula. Pachorra rima com... Contar uma conversa que teve num jantar, em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa muito pessoal. Ele está dizendo, está horrorizado porque alguém, ou os ministros, ou os congressistas que estão lambendo o seu saque lá, ou ele está, quem teve a pachorra de vazar uma conversa num jantar privado. Epa, apenas um parênteses aqui, 2 autos. Conversa privada? Vocês vão ver aqui ao longo do vídeo do que eles trataram nessa conversa privada. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Dizem que quem fez a pergunta foi ela. Ele está mentindo, fazendo a emenda ficar pior do que o soneto. Eu fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que um ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado... Um ministro incomodado. Na terceira parte do vídeo, vocês vão ver a revelação de quem é o ministro que não gosta dela, que não é de hoje, que é o oponente dela dentro do governo, é desafeto dela, é um ministro com um cargo importantíssimo, esse ministro que teria vazado, segundo a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que teria vazado para a imprensa. A essa altura, provavelmente, ele já sabia quem era o ministro que vazou. Isso vai trazer consequências para o governo. Mas muita coisa grave, isso aqui não é fuxico não, muita coisa grave, porque nessa reunião que ele está dizendo que era privada, que era um jantar íntimo, o escambau, a Janjoa, porque manda nele, estava exigindo do Xi Jinping que mandasse um chinês para o Brasil para praticar censura. Um chinês se metendo em... Vejam, a primeira-dama que manda no presidente
fazendo um acerto para trazer ao Brasil autoridades estrangeiras para se meter nos negócios do Brasil. Quais os negócios? Liberdade de expressão. Isso é interferência externa, isso é causa de impeachment. Mas aí ele fala, a imprensa disse que o ministro estava incomodado. Ele já... Olha aí. Devia ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital. E sobretudo... Olha o escândalo. Ele está admitindo, dizem que o ministro que entregou a Janja disse que foi a Janja que pediu. Claro, a Janja manda nele. Mas ele está dizendo que foi ele próprio, o presidente da República, que pediu a um presidente da República lá da Terra Vermelha, da Bandeira Vermelha, para mandar um assessor, uma autoridade de lá, do Xi Jinping, para assessorar o governo Lula a censurar as pessoas no TikTok aqui no Brasil. Isto é um escândalo. Oposição, acorda, oposição. E aí a gente já pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o outro Davi. O que está acontecendo, infelizmente, algumas coisas desagradáveis com mulheres e crianças no Brasil, Lula, tem nada a ver com o TikTok. Com mulheres, a ex-companheira do seu filho, Luiz Cláudio, acusando o seu filho de coisas gravíssimas, e todos sabem. Inclusive, ele chamou a sua própria Janja daquilo que todos sabem. E o que tem acontecido com crianças? Que tal, Lula, se lembrar dos 2 filhos menores da Débora? Que ficaram 2 anos sem a mãe e agora vão ficar mais 14 anos. Hein, Luli? Sabe que nós temos que regulamentar. Quer regulamentar? Quer, ó? Nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete. E a gente não... Os absurdos que as redes digitais, o quê? Porque são nas redes digitais, nas redes sociais que ele está falando, que o povo fala, debate e se informa sobre o que fizeram com o INSS. Sobre o que fazem com não sei quantas coisas por aí. É um absurdo que as pessoas possam conversar e se expressar e se comunicar por meio das redes e fiscalizar um governo. Não precisa nem de adjetivo. Tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Isto é muito grave. O Luiz Inácio está dizendo que a China vai mandar uma pessoa. Não se sabe como, para ajudar o governo de Lula a calar a boca dos brasileiros nas redes sociais. Isto é um escárnio. Como o Brasil apodreceu tanto em 3 anos? Isso que importa. A sociedade está rendida. Vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Então é isso. A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato da minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é cidadã. Peraí, se a pergunta foi sua, ela pediu a palavra para quê? Para de segunda classe. Ela entende mais de rede digital do que eu e ela resolveu falar. A mulher não sabe falar nem salva de palmas, a mulher fala salma de palmas. E essa mulher é a gestora principal do país. Né, Gilmar Mendes? Gostou aí, Barroso? Tá bom para vocês? Jandão. Depois nós vamos, numa live, dissecar esta confissão desta intromissão de um país estrangeiro nas coisas do Brasil que o Lula confessa que ele e a Janja está tramando, e ele confessa que o Xixi, o PIN, está mandando para cá um servidor do país lá da Bandeira Vermelha
para calar a boca dos brasileiros, amordaçar os brasileiros. Isso é um escárnio, isso é confessado, à luz do dia. Bom, mas o que interessa? Rui Costa vira principal suspeito de vazar a conversa de Lula e Janja com Xixi Upim. Está aqui na Folha de São Paulo, a colunista Mônica Bergamo. Rui Costa, ex-governador da Bahia, pesa sobre ele acusações gravíssimas, inclusive quando foi presidente do consórcio do Nordeste naquela situação da Panda. Há, inclusive, delação premiada já contra Rui Costa. Ele é o gerente do governo Lula, por isso que está sem o governo. Ele é o ministro da Casa Civil, é desafeto da Janja há muito tempo. Foi o Rui Costa quem pediu a Janja de ter um grande gabinete, maior do que o que tem, inclusive, e foi o Rui Costa quem pediu a Janja de ter um cargo no governo. Ele, por meio da Casa Civil, fez um parecer dizendo que não seria apropriado, seria nepotismo. Está aqui. Relato feito a jornalistas dizia que a primeira-dama causou constrangimento em jantar e irritou até a primeira-dama da China. O vazamento da conversa que Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tiveram com o dirigente, o vazamento dessa conversa, do escândalo, causou mal-estar na comitiva que viajou com o presidente para o país asiático e movimentou uma tentativa de descobrir quem foi o ministro que revelou a conversa, segundo o presidente, de forma distorcida e injusta. O relato publicado pelo G1 dizia que Janja criou constrangimento ao pedir a palavra para falar com Xixi Upim sobre os efeitos do TikTok no Brasil, que considera nocivos. A Janja considera nocivo. Por quê? Porque dá voz ao povo. Segundo o relato feito ao portal, até mesmo a primeira-dama da China, Peng Liyuan, teria ficado irritada por considerar a postura da Janja desrespeitosa em relação a Xi Jinping. Relaxão, né? Lula reagiu com irritação ao vazamento, demonstrou um desconforto publicamente. Questionou quem teve a pachorra, disse ele, de vazar a conversa de um jantar muito confidencial e pessoal. Afirmou que o ministro que se disse incomodado deveria ter pedido para sair do ambiente, que revelou que quem puxou o assunto foi Xi Jinping, etc, etc, etc. O presidente e a primeira-dama desconfiaram inicialmente de duas autoridades que estavam no jantar e que poderiam ter vazado. Ambos ministros. De acordo com relatos feitos à coluna, a suspeita compartilhada por diversos integrantes da comitiva acabou afunilando o nome do ministro do Rui Costa da Casa Civil. O ministro que está em trânsito voltando para o Brasil nega veementemente informação. Segundo integrantes da comitiva, olha a comitiva, um falando mal do outro, é o ninho de víboras. Segundo integrantes da comitiva, Rui Costa tem um histórico de bombardear a primeira-dama nos bastidores, a ponto de episódios de desentendimento entre os dois já terem chegado à imprensa de forma a colocá-la em uma situação depreciativa. No início do governo, por exemplo, vazou a informação de que a Casa Civil barrou a compra de imóveis que a primeira-dama queria comprar. Os relatos feitos, então, é aquela coisa toda, entendeu? Então é isso. Estão desconfiando do Rui Costa. Aqui a matéria diz, aí na matéria longa, diz que o Lula considera o Rui Costa o seu principal ministro e tal, mas agora vai cair. Te cuida, Rui Costa. A Janja é do grupo Prerrogativas, hein? Grupo perigoso, moribundo perigoso, hein? Rui Costa. E Costa, a Polícia Federal agora vai adiantar a conclusão do inquérito lá do tal dos expiradores lá em Rio Costa. Quem tem telhado de vidro. Gente, muito grave isso. Nós vamos dissecar este pedido de Lula de que a China mande gente do governo vermelho para ajudar aqui na censura contra os brasileiros. Vamos ficar em cima disso. Inscreva-se neste canal. Se você já é inscrito, confira a inscrição todos os dias. Além disso, meus queridos amigos, não espere a notificação. Confira a inscrição porque eles estão tirando a sua notificação. É ou não é? Não espere a notificação, eles não estão notificando de vocês. Notificam menos de 0,5% do total de inscritos. Ai, deixe comentários educados, pelo amor de Deus. Compartilhem. Um abraço. Aqui embaixo haverá um link, por meio do qual vocês clicando poderão acessar a loja virtual da Perestroika, quem quer adquirir a linda camiseta de protesto da Venezuela do Sul.